Eu já vou falar com vocês sobre essa delação premiada, aliás, o vazamento da delação premiada feita junto à Polícia Federal e homologada pelo Supremo Tribunal Federal, da parte do publicitário e operador do mensalão, financeiro do mensalão, Marcos Valério. Marcos Valério, daquela turma toda que foi condenada no mensalão, foi que pegou a maior sentença, 37 anos de cadeia. Pois ele acabou fazendo uma delação premiada com a Polícia Federal. Ele tentou com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal fez muxoxo, mas ele acabou fazendo uma delação premiada com a Polícia Federal, que foi homologada ainda na época do ministro Celso de Mello, por esse ministro, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. Essa delação premiada dela, os vídeos da delação premiada, foram vazados neste final de semana aí e publicados na íntegra pela revista Veja, entre outros. Eu publiquei também no meu blog polibibraga.com.br. Se você for lá no blog e buscar, você vai encontrar aí o vídeo número 1, vídeo número 2, vídeo número 3, vídeo número 4. Está o Marcos Valério ali, atrás daqueles cartazes da Polícia Federal, do lado dele um delegado da Polícia Federal, e ele ficou ali delatando todo mundo, do PT e de fora do PT, que estiveram envolvidos de uma ou de outra maneira no mensalão, também chamado de Valérioduto, em homenagem ao Marcos Valério, né? Pois esse assunto continua repercutindo. Estou falando com vocês aqui nesta terça-feira, dia 5 de julho, são 4 horas e 18 minutos, um tempo feio em Porto Alegre, de novo, inverno, mas pelo menos não está muito frio hoje em Porto Alegre. Um clima tá temperado, eu diria assim, aqui no Rio Grande do Sul hoje. Mas, enfim, está repercutindo, sobretudo em blogs e sites, nas redes sociais, muito, no Congresso, muito. Claro que o PT está quietinho, né? O Lula está quietinho. A esquerda toda está quietinha. A grande imprensa mal toca no assunto. Mal. Sai um vídeo atrás do outro e parece que não é com eles. Parece que não parece importante isso aí, né? Mas é da maior importância, né? Eu diria para vocês que é da maior importância. Eu acho que em qualquer país civilizado, submetido ao Estado Democrático de Direito, essa gente aí, a começar pelo Lula, deveria ser enfiada de novo na cadeia e o PT proscrito da vida partidária brasileira. Já devia ter sido proscrito há muito tempo. Mas agora, com essa delação premiada saindo do jeito que está saindo aí, agora é que realmente seria o momento da cobra fumar, né? Porque vocês sabem que a delação premiada, quando ela é inclusive homologada pelo Supremo Tribunal Federal, como é o caso, ela só tem valor se quem está fazendo a delação premiada consegue comprovar o que está dizendo, né? Olha, a segurança com que o Marcos Valério faz todas essas denúncias ali, vale a pena ver esses vídeos, viu? É alguma coisa assim de arrepiar o pelo. E é mesmo, né? Mas eu já quero falar sobre isso aí com vocês, mas antes eu quero fazer um comercial meu aqui, em meu favor aqui. Esse livro aqui, ó. Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Essa história toda do PT aí começou praticamente aqui em Porto Alegre, quando o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição na Prefeitura de Porto Alegre em 1989. Ficou 16 anos no poder. Eu não posso acusar o PT daqui do Rio Grande do Sul e aqui de Porto Alegre, nem nesse livro eu faço isso, pela prática de corrupção. Mas eu diria que pela prática de... Eles conseguiram implantar aqui na Prefeitura de Porto Alegre a chamada ineptocracia, que eles repetiram depois nos governos estaduais e com o Lula e a Dilma na presidência da República, né? A Dilma quebrou. O Lula implantou o maior esquema de corrupção política da história mundial, né? E a Dilma quebrou.
o governo, né? Foi deposta por isso, né? Nas pedaladas fiscais. Mas, enfim, eu vou lançar agora em julho, começo de agosto, esse livro aqui, a terceira edição, Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. São quase 400 páginas, né? Está ilustrada com fotografias aqui. Eu comecei a escrever esse livro aqui quando o Zé Fogaça conseguiu derrotar o candidato do PT e acabou com os 16 anos de reinado aqui. E no mesmo dia da posse eu pedi ao Fogaça, olha, eu quero entrar em cada repartição pública, começar pelo teu gabinete aí, de Porto Alegre, para ver o que essa gente deixou. Vocês vão ver aqui fotografias e uma narrativa devastadora sobre o que o PT fez nas prefeituras de Porto Alegre. Nunca mais conseguiu se reeleger. Espero que não consiga nunca mais. Né? Depois disso aí, acho difícil. Né? Pois bem, eu estou num período agora de reserva de compra de livros. Não de reserva, de compra de livros por aqui. É para vocês aqui. Eu estou fazendo essa propaganda para vocês aqui. R$80 cada um aqui. Os pedidos podem ser feitos no meu próprio telefone aqui, ó, no WhatsApp. É 999-45-9810, código de área 51. 999-45-9810. R$80, né? Manda ali, olha, quero o livro, dá o endereço, depois eu mando o Pix, você faz o depósito ali. Se não quiser mandar por aqui, manda pelo e-mail polibio@polibiobraga.com.br. Pois bom, e o Marcos Valério? A notícia do dia de hoje, dessa terça-feira, dia 5 de julho, a mais importante, eu acho, é essa decisão do deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, tucano, hein? De São Paulo, Carlos Sampaio, líder do PSDB. Ele é promotor, é um homem que, portanto, sabe o que está fazendo. Né? É muito combativo, é tucano, muito combativo. Né? Eu não sei se eu diria para vocês que ele tem uma alma tucana, mas eu acho que ele tem uma alma bem aguerrida, daqueles promotores bem aguerridos. Pois bem, o Carlos, alguém vai estranhar, mas elogiando o tucano, está elogiando sim. Porque o Carlos Sampaio, ele pediu hoje uma CPI para investigar as relações entre o PT e o PCC, Partido dos Trabalhadores e o primeiro comando da capital. PT-PCC. Com base na delação premiada que veio a público, está vindo a público aí, de parte do operador do mensalão, Marcos Valério. Ele conta em detalhes como é que se estabeleceram essas relações permissivas entre o PCC e o PT. E deixou claro o seguinte, que isso tudo começou com o sequestro, a tortura e o assassinato do então ex-prefeito de Santo André, em São Paulo, Celso Daniel, em 2002. O Celso Daniel estava se preparando ali para ser o coordenador-geral da primeira campanha à presidência do Lula. Ele foi sequestrado, e torturado e assassinado em São Paulo. Não chegou a assumir essa coordenação aí, que depois foi assumida pelo Antônio Palocci. Né? Pois o Marco Valério conta em detalhes que ele foi morto aí a mando do PT, com envolvimento do próprio PCC. Faz acusações pesadas ali, cita nomes, inclusive. Nomes importantes do Partido dos Trabalhadores. Né? E isso aí nunca foi investigado a fundo, essas relações aí. E o deputado federal, Carlos Sampaio, quer criar essa CPI aí, para investigar essas relações do PCC com o PT. Olha, eu achei um pouco estranho o seguinte, porque na época em que a Polícia Civil de São Paulo começou a investigar o caso, inclusive eu conversei com o delegado que foi o primeiro a chegar ali onde estava o Celso Daniel morto ali, que é o Tuma Júnior, né? E ele mesmo me disse várias vezes, assim, estranhando, ele conta isso aqui nesse livro aqui, ó. Ele conta esse episódio que eu estou falando aqui para vocês aqui, ó. Esse livro aqui, Assassinato de Reputações, meu Tuma Júnior. Se você vai no Google aí, onde é que eu posso comprar o Assassinato de Reputações aí? Você vai ver. Pode comprar. São 2 volumes, hein?
Ele me contou, e conta aqui no livro, que ele era da Polícia Civil, ele é delegado civil de São Paulo, não é delegado federal, não. O pai dele era delegado federal. Ele não, ele é delegado agora aposentado, né, de São Paulo. E ele me disse, aqui em Porto Alegre, a gente teve um contato quando ele lançou o livro, disse, olha, o governador era o Geraldo Alckmin. Estranho, né? Esse Carlos Sampaio, PSDB, agora pede uma CPI para investigar as relações do PCC do PT. Claro que vai chegar o caso do Celso Daniel, vai voltar tudo aquela coisa do mensalão lá, né? E vai sobrar para o Geraldo Alckmin aí, que agora é o vice do Lula ali, é candidato a vice do Lula, e não está mais no PSDB, né? Talvez por isso até que o Carlos Sampaio até protocolou, se animou a protocolar, porque o Alckmin não é mais tucano, né? Mas vai sobrar para ele também, porque vai ter que se explicar por que essa coisa não foi até o fim lá em São Paulo, né? Olha, no meu blog, então, como eu disse para vocês, estão esses 4 vídeos ali, vocês podem dar uma olhadinha ali, né? Ele é operador do mensalão, né? Ou seja, ele que operou toda a corrupção ocorrida durante o primeiro, sobretudo sobre o primeiro mandato do Lula, né? Num desses vídeos, aliás, ele diz claramente o seguinte: eu operei o caixa sujo do PT com valores equivalentes a 100 milhões de reais. Então ele fala claramente isso aí, né? Ele conta, inclusive, que a mídia chegou a divulgar que ele teria recebido um pedido da cúpula do PT para calar a boca do pessoal lá de Santo André, que estava falando demais a respeito do assassinato, né, comprometendo o próprio Lula. Teria que pagar 6 milhões de reais. Ele até debochou disso. Eu tinha 100 milhões de reais dele para operar. 6 milhões para mim não era nada ali, pagar aquilo ali, para calar a boca dessa gente ali. Mas eu não fiz isso. Ele que falou, né? Então, resumindo, né, como é que as coisas estão agora? As coisas estão no seguinte pé. A delação foi feita na Polícia Federal pelo Marcos Valério, foi homologada pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, e agora, nesta sexta-feira, por isso que vazou agora, nesta sexta-feira, esses vídeos e toda a delação premiada, feita na Polícia Federal pelo Marcos Valério, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, foi enviado tudo isso aí, pela Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal. Opa, está lá no Supremo Tribunal Federal, isso aí desde sexta-feira. Para quê? Para que o Supremo Tribunal Federal se debruce sobre a delação premiada feita pelo Marcos Valério e resolva agir, né? Menos mal o seguinte, que no sorteio lá para ver quem seria o relator desse material, tudo caiu nas mãos do Nunes Marques, nomeado pelo Bolsonaro. Eu duvido que o Nunes Marques vai sentar em cima dessa bomba aí que está pronta para explodir, que já está explodindo, né? E a importância do caso está nesse silêncio ensurdecedor da grande mídia que não toca no assunto, no Partido dos Trabalhadores e seus aliados, em toda a esquerda, de um modo geral, né? E surge agora, durante o período eleitoral, aí, é uma bomba, uma nova bomba no colo do PT, do Lula, dessa gente toda. Se a CPI for implementada, vamos ver até onde é que as coisas chegarão, né? Vai ter que revelar aí os casos de corrupção do PT, de novo, e seus aliados, a participação do PCC nessa aliança diabólica com o PT, o caso do assassinato do Celso Daniel e até a questão do sequestro do empresário Abílio Diniz, né? Quem quiser saber mais alguma coisa sobre isso aí, eu recomendo de novo aqui o livro do Assassinato de Reputações, do Tuma Júnior aqui. Ele fala longamente sobre o sequestro do Celso Daniel. Ele conhece esse assunto aí. Ele foi o primeiro delegado civil lá de São Paulo que chegou
local onde estava o cadáver do Celso Daniel, todo desfigurado ali, depois torturado e assassinado, né? Então ele conta tudo isso aí, de quem estava lá dentro, quem viu tudo, né? Ele, depois desses episódios, inclusive, ele acabou no Ministério da Justiça, ao tempo do Tarso Genro lá, e também conta coisas cabulosas sobre o Ministério, as operações do Ministério da Justiça naquela época, né? Inclusive sobre a Operação Rodan, aqui no Rio Grande do Sul, que prejudicou terrivelmente o governo da Ieda, né? E depois os prolegômenos, né? O que veio antes aqui. Aqui, olha, aqui, ó. Pouca gente tem isso aqui, ó. Relatório completo, a CPI dos Correios. Na verdade, isso aqui tinha que ser a CPI do mensalão, né? Aqui diz, olha aqui, ó. Olha os assuntos aqui, ó. O Valério Duto, a lavagem do dinheiro, a participação do Zé Dirceu, a responsabilidade de Lula, a atuação do Duda Mendonça, o Caixa 2 da campanha, o mensalão. Olha, é coisa, isso aqui tem 1000 páginas. E o tamanho dele, olha só. É um livrão. Eu tenho os dois aí, mas eu acho que esses dois aqui conseguem pelo Google aí, em algum sebo aí. Foi como eu consegui o meu. Quem se interessa em se aprofundar realmente nesse assunto tem que ver os vídeos do Marcos Valério, mas também consultar esses livros aí, né? Porque vocês sabem que, como resultado do mensalão, foram condenados 24 personalidades, né? Ali foi condenado Marcos Valério. Só vou dar 3 ou 4, 5 nomes aí que vocês conhecem, dos condenados. Para cadeia. Cadeia. Marcos Valério. O Zé Dirceu. O Zé Dirceu era o homem. Depois do Lula, era o cara mais forte que tinha lá no governo do. Era chefe da Casa Civil do Lula, né? O Zé Genuíno, que era o presidente nacional do PT. Delúbio Soares, tesoureiro nacional do PT. O Henrique Pisolato, uma figura importantíssima, né, que depois, inclusive, fugiu. Esses aí, os principais aí. Depois, alguns deles reincidiram na Lava Jato. Eles não aprenderam. Não aprenderam nada, né? Eles não aprenderam nada e não esqueceram nada. Alguns deles reincidiram na Lava Jato. Quem? O Delúbio, de novo, foi condenado de novo e preso. O Zé Dirceu, condenado e preso de novo. Né? O Lula, dessa vez, na Lava Jato, no mensalão ele escapou, mas na Lava Jato ele não escapou. Né? Então eu só espero o seguinte, que essa CPI, pedida pelo deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, prospere, porque esses personagens, alguns deles vão ser presos pela terceira vez, né? Que é o necessário, né? Que se retire da vida pública brasileira essas personalidades corruptas e corruptoras aí, e que se proscreva de uma vez por todas esse partido político aí que tem se comportado como uma verdadeira organização criminosa, né? É o que todos nós esperamos.